Olá, pessoal, estamos ao vivo. Quinta-feira, hoje é dia de leiturinha do clássico. Ainda não é um clássico, né? Mas é o livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa. E vocês vão me perdoar, eu esqueci que hoje tinha leiturinha. Vocês acreditam nisso? Aí eu recebi agora uma mensagem aqui no Instagram e eu vim correndo porque eu avisei que ia ter leiturinha. Então tem que ter leiturinha. Cheguei super atrasada, mas vocês me perdoem porque eu estava trabalhando aqui, traduzindo o conteúdo que eu vou traduzir no congresso da WFAS. Vocês estão sabendo desse congresso? Que vai acontecer em novembro, um super congresso da WFAS. Não é da WFAS, não. É da World Federation of Chinese Medicine Societies. É WFCMS. WFCMS, não é WF de acupuntura não, tá bom? Então, gente, eu peço que vocês me perdoem, mas eu vou fazer a leiturinha. O pessoal vai ficar grilado comigo, depois eu vou deixar um recadinho lá no story, avisando todo mundo que eu simplesmente esqueci, tá bom? Gente, olha só, então vamos lá. E eu vou fazer essa leitura, nem que seja aí 10 minutinhos, porque é meu compromisso com vocês, tá? Olha aqui, que estamos na página 97 do livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa. Ó, essa blusinha aqui, ela é ótima, né? Eu já tinha tomado banho, tô ali fazendo minha tradução. Aí você pega um boleirinho chinês assim, ó, põe por cima. Põe por cima da roupa que você tava e vem pra live correndo, tá bom? Bom, me perguntaram aqui de onde eu sou. Eu moro em Goiânia. Eu sou de São Paulo, mas atualmente eu moro em Goiânia, tá bom? Gente, olha, página 97 e este capítulo, olha que legal. A gente vai começar o capítulo 4, diagnóstico pelos 8 padrões básicos. Quem quer ficar por dentro de todas as leiturinhas que a gente realizou semana passada, ao longo aí de várias semanas, desde fevereiro, março, que a gente tá fazendo essas leiturinhas, todas elas ficam disponíveis no YouTube, tá? Então você pode me procurar no YouTube. A gente falou sobre pulso, olha, foram aulas muito bacanas. Você quer dominar a pulsologia chinesa? Então você tem que assistir as leiturinhas, tá bom? E aí hoje a gente vai começar a falar sobre o diagnóstico dos 8 padrões básicos. Pa, Kan, Pian, Zheng. Pa significa 8. Em mandarim, eles falam assim, 8. Não é um revólver não, tá? 8, porque parece o número 8. Parece o número 8 em mandarim. Então, eles falam 8, né? Pa significa 8. Kan significa pilar. Mas a gente costumou traduzir como se fosse pilares ou padrões, né? Antes eu gostava de falar pilares pela tradução correta da palavra. Mas aqui a gente fala muito padrão, então eu vou assumir aí a tradução que ficou mais comum aqui no Brasil, que é pilar, então, tá bom? Vamos lá? Pian Zheng. Pian significa diagnosticar e Zheng significa síndrome. Então, diagnóstico das síndromes pelos 8 padrões básicos. Pa, Kan, Pian, Zheng. Pa, Kan é uma teoria abstrata extraída de conceitos da filosofia chinesa que fundamenta a classificação dos sintomas de uma síndrome e torna possível o seu diagnóstico, uma vez que a síndrome será sempre diagnosticada de acordo com estes 8 padrões básicos. Então, gente, essa teoria aqui é fundamental. Você quer começar a ter resultados melhores nos seus atendimentos com a acupuntura? Você quer ter aquele paciente que chega lá para você e fala: doutora, ou sei lá, Karine, se não fosse o seu tratamento, olha, eu não sei onde eu estaria agora. Você quer ter paciente que fala assim para você? Estes dias, um paciente meu falou que eu tratei um problema dele que ninguém em 40 anos tinha conseguido tratar. Então, quando a gente ouve isso, a gente fica feliz, não é? Como terapeuta, a gente fica feliz. Então, se você quer chegar nesse nível de resultado, tem que dominar Pa, Kan, Pian, Zheng.
tá bom? E aí, vamos lá, do que se trata este Pa Kan Pien Jan? A palavra Pa significa número 8 e a palavra Kan ou Kanlin significa princípios ou padrões a serem seguidos. Mas na verdade, Kan significa pilastra. Por isso, o Pa Kan é justamente traduzido como 8 padrões básicos da diagnose da medicina chinesa. E quais são estes 8 padrões? Vamos lá? Olha, quem tá aí com o livro, olha só que bacaninha, esse diagrama é meu, tá? Eu que inventei. A gente tá vendo? A gente tá na página 97, ó. E aí, tem este diagrama aqui, que é o diagrama que mostra pra gente quais são os 8 pilares. Eu fiz esse diagrama quando eu dava aula nas escolas, e eu já dei aula desse conteúdo aqui, né? E eu punha este conteúdo aqui no meu slide, eu levava isso para os meus alunos, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Os 8 padrões básicos são 8 pilares. Estes 8 pilares são o seguinte: são 4 pares. Quais são estes 4 pares? Frio, calor, yin, yang, superfície, interior e exterior e interior. Superfície, interior, exterior e interior. Não. Ó, yin e yang, superfície, interior, excesso e deficiência e frio, calor. Gente, eu acabei de achar um erro aqui, por isso que eu gosto de fazer essas leituras. Eu vou corrigir isso aqui lá no meu livro. Vocês anotaram aí? Aqui, a Mariana chegou. Oi, Mari. Ó, yin e yang, vamos lá. Anota aí, quem não tem o livro, anota aí os 8 padrões. São 4 pares. Eu vou falar os 4 pares. Yin e yang, superfície, interior, excesso, deficiência, frio e calor. 4 pares, entendeu? Se você desmembrar, você vai chegar em 8 padrões. Então, eu já anotei aqui que tem nesse diagrama aqui, tem um errinho. Olha que legal, eu vou corrigir para as próximas publicações do livro, tá bom? Tá anotado aí? Ó, gente, vamos lá. Estabelecer um diagnóstico pelos 8 padrões básicos consiste, portanto, em classificar, conforme estes 8 padrões, os sintomas colhidos por ocasião do exame através dos 4 pilares. Ai, gente, muita informação. Quem achou que bagunçou a cabeça? Vamos lá, a gente tá falando de 8 padrões, mas também tem os 4 pilares do diagnóstico. Vou fazer uma brincadeira para vocês, não vou falar quais são os 4 pilares. Vocês podem me dizer aí quais são os 4 pilares, quem se arrisca? Já vai soltando aí no chat. E aí eu volto explicando essa frase aqui, tá bom? Então, olha só, a gente tá colhendo a informação do paciente na anamnese. Eu tô usando os 4 pilares da anamnese, quero que vocês escrevam aí para mim. E eu vou usar a teoria dos 8 pilares para entender aquilo que o paciente está falando para mim, tá? E aí, a partir daí, olha o que está escrito aqui no livro. Para deles deduzirmos o tipo, a localização, a natureza da doença e a relação da força entre a energia correta e a energia perversa. Tudo isso eu preciso definir no meu paciente se eu quiser chegar num diagnóstico preciso, tá? Então eu preciso saber que tipo de doença é essa? É uma doença quente ou fria? Onde ela está localizada? No interior ou na superfície? Né? Que tipo de energia está mais forte ou mais fraca? É a energia perversa que está mais forte e a minha energia correta que está mais fraca? Qual que é essa relação entre aí o Qi perverso e o Qi correto? Porque afinal, eles é que ficam ali balanceando o tempo todo e vai dizer se a gente vai ficar doente ou não. Ou seja, o Qi perverso que está me atacando e a minha energia correta que está tentando contrapor essa energia perversa. É assim que a medicina chinesa entende as doenças, ok? Assim, qualquer que seja a complexidade da evolução ou das manifestações de uma doença, podemos sempre classificar seus sintomas segundo estes 8 padrões,
básicos, 8 padrões básicos. Estes padrões são, a gente acabou de falar, superfície interior, frio, calor, deficiência, exceto yin e yang. Essa tabelinha aqui tá correta. Ó, gente, a gente tá aqui, ó, nessa tabela, essa aqui tá correta. Eu achei um errinho aqui, olha só que massa. Por isso até que eu tô fazendo essas leiturinhas. Tô achando um erro aqui na página 97. Mas tudo bem, porque esse erro ele foi corrigido aqui, ó. Ele foi corrigido nessa tabela aqui. Essa tabelinha tá super correta, tá? Vamos lá, o que vocês estão perguntando aqui? Dietoterapia, tipo meditação, acupuntura. Boa noite, estava revendo a aula de terça-feira e fazendo minhas anotações. E perdi o início da leiturinha. Ah, que pena. Mas tudo bem, vai ficar gravada, tá bom? Ô, Hanna. E aí você pode correr lá no YouTube e assistir na íntegra. Mas a gente acabou de começar, porque eu também estava entretida fazendo minhas traduções aqui para o congresso. E esqueci totalmente da leiturinha, então a gente começou faz 10 minutos, tá? Tem mais alguma perguntinha? Ah, o pessoal perguntando que livro é esse, a Mariana respondeu para mim, sim, é o meu livro. Você quer adquirir? Tem um link aqui nos destaques do Instagram, pode clicar lá e comprar. É seguro, tá? A página de obrigado, ela tá com defeito, não tá saindo a página de obrigado, mas pode clicar no link e comprar que eu vou te enviar o livro, tá bom? Autografado, tá? Gente, ninguém me falou... Ah, não acredito que ninguém falou. Ó, nós temos muitas pessoas aqui nessa live. Quais são os 4 pilares do diagnóstico? Vamos aí, gente. Quais são os 4 pilares do diagnóstico? Se ninguém falar, eu vou responder, tá bom? Mas prefiro que alguém fale aí pra mim, tá? Bom, os 8 padrões básicos formam 4 pares de características que deverão servir como princípios básicos. Daí que vem o nome, né? Daí que vem o nome. Princípios a serem seguidos. Ah, deixa eu pôr a energia aqui que vai acabar a bateria. Ok, agora não acaba mais. Tá tudo bem, gente? Acho que quase parou a live aqui. Então, sem os 4 pilares, a gente não vai conseguir fazer nada. Nada. Sabe o que é nada? Você estudou acupuntura, só estudou diagnóstico pelos órgãos e vísceras, nunca estudou os 8 padrões. Esquece tudo, volta lá atrás e começa a estudar os 8 padrões. Porque você não vai conseguir diagnosticar. Os 8 padrões, gente, eles vêm antes de tudo. Antes de tudo. Olha a Giselda maravilhosa. Palpação, ausculta, perfeito. São 4. Quero ver quem vai falar os 4 perfeitinhos. Giselda, você foi minha aluna. Eu te dei essa aula presencial, Giselda. Lá no CTO. Giselda, pode escrever aí. Características dos 8 padrões básicos. Vamos lá? Olha só que bacana. Conforme foi explicado acima, os 8 padrões são 8 características básicas que reúnem todos os sintomas, formando as regras ou princípios básicos que guiam sua observação e classificação, de acordo com a tabela abaixo. Olha só. Tudo bem que para essa parte tem várias tabelinhas, ficaria mais fácil se você tivesse o livro aí. Mas eu vou descrever essa tabela, tá? Então, a gente tem aqui os 8 padrões. Não são 8 pares, 4 pares, 4 pares. Então, ó, localização. Quais são os 8, dos 8 padrões, qual deles se refere à localização da doença? Superfície e interior. Concordam? Ou a doença está na superfície, ou ela está no interior. Então, como que eu vou definir onde está localizado o meu problema de saúde? Quando eu defino se ela está na superfície ou no interior. A gente já falou o primeiro par. Natureza da doença. Então, localização da doença. Natureza da doença. A natureza da doença é o quê? Ela é quente ou fria? Então, primeiro, eu já defini se ela está no exterior ou no interior. Segundo, eu defini se ela é quente ou se ela é fria. Então, a gente já falou 2 pares. Terceiro par.
também tem a ver com natureza. Uma outra característica da natureza, ela é excesso ou deficiência. Você vê como cada um desses pares é super importante? Eu tenho que saber, eu vou sedar ou vou tonificar? Por isso eu preciso saber se é excesso ou deficiência. E o último par define para mim se ela é yin ou é yang, que é o tipo, ou natureza também. É yin ou é yang? Mas aí vocês vão concordar comigo que o yin ou o yang é um par muito especial, porque obviamente que se ela é uma síndrome de calor, ela vai ser yang, não é verdade? Se ela é uma síndrome de deficiência, ela vai ser... Se ela é uma síndrome de frio, ela vai ser yin, não é verdade? Gente, sério, não é só para engajamento, não. Eu preciso saber se vocês estão comigo, se vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui. Só joga um joia aí no chat para mim, para eu ter essa certeza, tá? E para quem quiser adquirir o livro, olha só. Tá vendo aqui? Essa tabelinha aqui que a gente tá lendo. Onde eu trago para vocês exatamente essas características e o porquê. Na verdade, eu tô tentando te explicar por que é que os 8 padrões são importantes, tá bom? Os sintomas são classificados de acordo com os 8 padrões básicos, conforme o gráfico acima. Podemos utilizar a teoria do Yin e Yang para compreender a localização e a natureza do sintoma. Pode ser classificada. Vamos lá. Podemos utilizar a teoria do Yin e do Yang para compreender que a localização e a natureza dos sintomas pode ser classificada simplificadamente como sintoma Yin ou sintoma Yang, de acordo com o gráfico abaixo, que é o que eu acabei de dizer. Olha só, gente, então, estão vendo essa tabelinha aqui? Essa tabelinha aqui, quem tem livro, pega aí. É o que eu acabei de dizer. O par dos 8 padrões, o par Yin e Yang, eles são um par especial. O par Yin e Yang, eles abrangem os outros 3 pares. E aí a gente chega nessa tabelinha aqui. Sintomas Yin. O que são sintomas Yin? Olha só, o que são sintomas Yin? Leva isso para a sua vida, para você levar isso lá para sua clínica de acupuntura. Sintomas de interior, sintomas de frio, sintomas de deficiência. Isso são sintomas Yin. O que são sintomas Yang? Sintomas de excesso, sintomas de superfície, sintomas de calor. Então, repetindo, sintomas Yin, sintomas de frio, sintomas de deficiência e sintomas de interior. Sintomas de interior, tá? Então, quando eu perguntar para você, que é aluno meu, se eu falar assim, ó, que tipo de sintoma é esse? Se você souber que é uma síndrome de deficiência, você vai saber que é um sintoma Yin. Gente, qual que é o grande significado de tudo isso que eu tô tentando te dizer? Tô tentando te dizer que Yin é uma característica que tem um sentido restrito, que significa frio, e que tem um sentido amplo, que significa várias coisas, como, por exemplo, uma síndrome ou um sintoma de superfície, uma síndrome ou um sintoma de interior. É só isso. E isso é importante. Em algum momento da nossa análise clínica, a gente vai precisar deste conceito. Em algum momento vocês vão me fazer alguma pergunta que eu vou ter que responder, olha, mas isso é um sintoma Yin. E, gente, quando as pecinhas começam a encaixar, tudo vai ficando tão claro na nossa clínica de acupuntura, que aí vocês começam a ter resultado. Aí você vai ter um paciente que vai te falar, você me tratou, você conseguiu tratar o que 40 anos ninguém nunca tinha conseguido. Alguém vai falar isso pra você. Gente, ó, tá acabando a primeira parte do capítulo. Eu vou fazer a leiturinha dessa primeira parte, tá bom? Olha só, agora vem uma parte importante, né? Tudo isso que a gente falou aqui é importante. O diagnóstico pelos 8 padrões é também considerado a base teórica dos demais métodos de diagnose, como diagnose através dos meridianos, diagnose através dos órgãos e vísceras. Dentro das teorias do diagnóstico da medicina chinesa, podemos dizer que este é o método mais importante,
Por que ele é o mais importante? Porque ele é a base. Entretanto, o diagnóstico pelos 8 padrões básicos é, por vezes, ligeiramente abstrato. Por isso, na clínica, este método deve sempre ser utilizado de maneira adequada, juntamente com os demais métodos de diagnóstico, e assim tornar possível uma análise mais aprofundada. Por exemplo, o padrão de síndrome de interior não necessariamente define o local exato da doença, ou seja, interior onde? Onde? Por isso, nessa situação, também devemos associar em nosso processo de diagnose a diagnose pelos órgãos e vísceras. Ainda sobre a diagnose, ainda sobre o exemplo acima, depois que definimos que a síndrome em questão é uma síndrome de interior, dando sequência ao processo de diagnose, associamos a diagnose pelos órgãos e vísceras e descobrimos qual é o órgão e víscera e onde ela está localizada. Gente, ficou claro? Beleza, pelos 8 padrões eu entendi que é uma síndrome de interior, mas eu preciso saber onde ela está. Então, só os 8 padrões não servem para nada. Eu preciso do diagnóstico pelos órgãos e vísceras. Por exemplo, no coração, nos pulmões, no fígado, etc. Para melhor compreensão, citaremos mais um exemplo. Somente definir se a doença é de frio não caracteriza completamente a doença. Fica a pergunta, mais frio onde? Na superfície ou no interior? Se for de interior, qual é o órgão afetado? Assim, depois de definirmos que a síndrome é de frio, através da observação dos demais sintomas e da associação com a diagnose pelos órgãos e vísceras, podemos então definir se é uma síndrome de frio na superfície ou no interior, em algum órgão e víscera, como no coração, nos pulmões, no estômago e assim por diante. Então, gente, tem que entrar para o DSS, tem que descobrir como é que analisa as síndromes de cada um dos órgãos e vísceras, que é o que eu explico no meu curso DSS. Além de sempre termos que associar ao diagnóstico pelos 8 padrões básicos a outros métodos importantes de diagnósticos, devemos também considerar o fato de os 8 padrões estarem sempre interrelacionados. Isto quer dizer que a diagnose pelos 8 padrões básicos não significa apenas analisar independentemente todas as manifestações clínicas do paciente. Estes padrões, em muitas situações, são dificilmente observados separadamente, e é por isso que existem as seguintes interrelações. Gente, isso aqui é teoria básica da medicina chinesa, não sei se vocês estão por dentro. Tá assim, alguém alguma vez aprendeu isso aí no seu curso de pós? Porque eu ensinei isso quando eu dei esse módulo. Eu quero saber se vocês aprenderam isso no curso de pós de vocês, tá? Que isso aqui é básico e é importante. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: estes 8 padrões, eles podem aparecer simultaneamente, eles podem se transformar uns nos outros. Vamos entender? Relação de simultaneidade, onde aparecem simultaneamente sintomas de 2 ou mais padrões diferentes. Por exemplo, uma síndrome de calor deficiente. Calor faz parte de um padrão, certo? É um padrão, frio-calor. Deficiente é outro padrão, deficiência e excesso. Então, gente, sempre a gente tem que definir, ok, é calor deficiente ou é calor excessivo? Entendeu? Isso significa que os padrões, eles aparecem simultaneamente. Eles não são mutuamente exclusivos. É a mesma regrinha que a gente fala lá nos pulsos, quando eu dou aula de pulsologia. Relação mista, onde aparecem de forma mista
sintomas típicos e opostos de um mesmo par. Por exemplo, uma síndrome mista de frio e calor, uma síndrome mista de excesso e deficiência, uma síndrome mista de interior e superfície. Entenderam? Relação de transformação, onde um padrão pode se transformar em outro. Por exemplo, uma síndrome de frio se transformar numa síndrome de calor e vice-versa. Uma síndrome de excesso se transformar numa síndrome de interior, de deficiência. Uma síndrome de interior se transformar numa síndrome de superfície, tá bom? E relação verdadeiro ou falso, onde uma síndrome apresenta sintomas que não correspondem com sua verdadeira natureza. Por exemplo, síndrome de frio com sintomas de calor. Aqui a Judite disse que aprendeu na pós. Ai, Judite, parabéns, então. Mais alguém aprendeu isso na sua pós? Eu gostaria de saber. Isso para encerrar a live, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler até aqui com vocês, tá? A gente vai ler até aqui. Ó. Assim, para estudar corretamente a diagnose através dos 8 padrões, devemos compreender os sintomas que os definem quando estes aparecem isoladamente. Então, para a gente entender, gente, o que a gente vai ver na síndrome, na verdade, na clínica, vai ser isso aqui que eu acabei de falar. É um padrão se transformando em outro, é um aparecendo junto com o outro, é tudo aparecendo, tudo junto, misturado. Só que é pra gente entender esse equilíbrio dinâmico que vai mudando de um dia para o outro, que isso é a clínica de verdade, eu tenho que aprender cada padrão isoladamente, tá? Além disso, no decorrer da evolução da doença, as síndromes podem apresentar mudanças em suas naturezas. Por exemplo, síndrome de superfície penetrando no interior, síndrome de interior exteriorizando, síndrome de frio transformando-se em calor, síndrome de excesso passado para uma síndrome de deficiência e assim por diante. E isso mais uma vez explica por que os 8 padrões estão sempre interrelacionados. Estudaremos mais detalhadamente cada uma dessas interrelações no próximo item. Gente, fim da parte 1. Fim da parte 1 do capítulo 4. Ok? E aí? O que vocês acharam? Eu gostaria demais do feedback de vocês. Deu para entender? Eu acho que essa live sem o livro fica um pouco exaustiva para quem tá só ouvindo. Mas, gente, é uma live de leitura. Eu tenho que fazer a leitura com vocês, tá? E eu sempre dou uma explicação. Mas, por favor, me deem o feedback aqui. Se fez sentido. Giselda, tá acompanhando no livro aí, minha querida? Quem tem o livro, acompanhou, ficou legal, foi interessante. Deixa a sua dúvida aqui, é hora de perguntar. Ficou alguma coisa tipo assim, Karine, não entendi nada do que você falou. Se tiver alguém aqui assim, fala aí pra mim, que eu vou te orientar como é que você vai fazer pra entender isso que eu te falei, tá? Como comprar o livro? Valéria, o livro você encontra aqui no meu Instagram, nos destaques do meu Instagram, tá? Tem o link, tá lá. Link do livro nos destaques, são aquelas bolinhas que tem aqui no Instagram. Mas também tem no meu perfil, do Instagram, tá bom? Tem lá um link no meu perfil onde tem a minha biografia, clica lá que você consegue comprar. É um conteúdo importante, de uma maneira bem fácil. Então, bem fácil, né, gente? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tem livro de medicina chinesa assim fácil aqui no Brasil. Eu andei vendo, eu andei pesquisando para fazer esse livro, que é um conteúdo que eu usava para dar as minhas aulas. Eu pesquisei também. E eu já sabia, eu falei, gente, não tem, porque esse aqui saiu de um livro básico na China,
que é um livro de graduação. Então, isso aqui é o que a gente aprende na graduação. Se a sua cabeça tá pegando fogo, só senta com calma e lê tudo de novo. Se você não entendeu nada do que eu falei, se você não tem um livro, você só volta, assiste essa live de novo e vai tentando entender. É óbvio que você só vai conseguir entender mesmo com o material impresso, né? Porque você vai lendo. Isso aqui é uma leitura, é uma live de leitura. Então, eu tenho que fazer a leitura com vocês. Não tem como fugir disso. É a proposta da live. Seria legal se todo mundo tivesse o livro, mas não vou obrigar, não. Pode vir pra live quem quiser, tá? A Flávia aqui dando um joinha, um coração. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? A Giselda falando que as correções ficam importantes. Ele é um livro que saiu com alguns errinhos, né? E eu vou fazer a segunda edição, né? Não tem bem a segunda edição, mas eu vou imprimir com correções, né? Aí sim ele vai ficar perfeito. Aí vai ficar perfeito, né? Gente, vocês têm algumas dúvidas? Mais dúvidas? A segunda edição, eu vou fazer, além das correções, eu vou acrescentar conteúdo. Vai ficar ainda mais maravilhoso. Vai ficar incrível a segunda edição desse livro, hein? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a live por aqui. Vai mandando a dúvidinha de vocês, gente. É hora de perguntar. E eu também vou deixar alguns recados, enquanto vocês deixam as dúvidas de vocês. Essas lives estão no YouTube. Pode ir lá assistir. Toda terça-feira a gente tem live também, mas não é de leitura. São lives que eu adoro fazer. São lives de conteúdo riquíssimo, obviamente. Tudo aqui no meu canal sempre sai de bibliografia em mandarim. Este livro é tirado de livros como este, por isso que ele é básico, ele é simples de entender. Eu te ensino exatamente como aprendi na China por 10 anos, fazendo a graduação, o que é diferente de qualquer outra pessoa que está aqui na internet hoje em dia ensinando medicina chinesa, porque eu tô te passando de forma sistemática e não métodos específicos. Eu tô te ensinando a base, eu tô te ensinando a pescar, porque aí você vai conseguir ter a sua liberdade. Eu não quero que você decore nenhum método, tá? Eu te ensino uma medicina chinesa clássica a partir da fonte, exatamente como é ensinado na graduação na China, tá bom? Não é invenção da minha cabeça. Eu aprendi. Pra mim, se eu aprendi, eu tenho certeza de que você é capaz de aprender. Então, a gente vai desmistificar isso de achar que só aprende bem medicina chinesa quem foi pra China, quem mora na China. Não, senhor. Se você colar aqui em tudo que eu ensino, eu tenho certeza que você vai ficar super craque e vai receber elogios dos seus pacientes, te agradecendo com flores, com presentes e te agradecendo pro resto da vida, tá bom? Você acha que a laser puntura é eficiente? Valéria, olha, eu não tenho conhecimento da laser puntura. O que eu posso te dizer é o seguinte, eles usam na China, tá? E eu sei que muita gente utiliza aqui no Brasil. E eu posso te dizer, assim, a minha opinião, que é da medicina chinesa clássica. Eu não uso porque eu acho que não substitui a acupuntura, tá bom? Mas pense bem que eu tenho a minha escola de aprendizado. A minha escola, ela é tradicionalmente acupuntura com agulha, tá? Assim como a mocha elétrica não substitui a mocha que pega fogo. Esse é um pensamento tradicional. Agora, tem chineses que fazem acupuntura com laser, mas estes chineses, eles não estão na faculdade. Você não vê laser terapia na graduação na China, que é um ensino tradicional. Como eu falei, a minha escola é tradicional. Quem é que faz laser terapia na China? Os técnicos. Cursos técnicos de acupuntura, que estudam 2 anos. Eles não têm um diploma de graduação, eles não são médicos. Entendeu? Olha só a diferença. A laser puntura na China são profissionais técnicos. O médico chinês que fez a graduação, assim como eu fiz, e portanto na China a gente é considerado médico, nós somos médicos, tá? A gente faz com acupuntura. Ah,
Posso usar ou não pode usar? Claro que você pode usar. Se você fizer um curso, se você vê que dá resultado, se você engajar nesse método e confiar nesse método, você pode usar, tá bom? Deixa eu ver o que a Ohana falou. Eu gostaria que você soubesse, fiz a Ayurveda no Rio de Janeiro, apaixonei pela medicina chinesa logo após terminar. Não sabia o que fazer até assistir você no Vida Ver. E decidi a MTC com 50. Olha que legal, Ohana, maravilha. Você tá estudando o MTC então? Ohana, parabéns pra você, hein? Sim, adoro Vida Veda. Até hoje eu vejo o conteúdo deles. É incrível, né, o Vida Veda. Eu acho que o Vida Veda, assim como eu, tem um conteúdo diferenciado, né? Porque o Matheus, né, morou lá na Índia, vários anos. E aqui no Brasil, com medicina chinesa, atualmente, eu sou a única que trago esse conteúdo direto da fonte, direto do mandarim. Só que eu não dou diploma, então o que você pode fazer? Você vai e estuda o curso de acupuntura, porque você tem que estudar, eles vão te dar uma base, vai te ensinar a localizar o acuponto e um monte de coisa importante. E aí você vem pra cá aprender de fato comigo, de fato assim, aperfeiçoar, tirar as arestas, lapidar todo aquele conhecimento que a pós-graduação te deu, entendeu? Essa é a minha estratégia. Trabalho com motion, stripper, aurículo, meditação, aprendendo com você síndromes. E hoje aqui na cidade onde moro, muitas pessoas com excelentes resultados. Olha que legal. Bacana, Ohana, principalmente porque você une muitas terapias, né? Giselda, você também é muito top. Eu sei o seu trabalho aí em São Luís. Você é topíssima, minha querida. Deixa salvo esse conteúdo. Sim, Márcia, este conteúdo ele fica salvo. Só que ele fica salvo lá no YouTube, tá bom? Então pode ir lá, você vai encontrar um playlist com as lives de leiturinha, todas juntas, facinho de encontrar, bem organizado. Sim, eu também penso parecido. Penso da importância do conjunto de atuação das agulhas pelo tempo de 30 minutos, é indispensável. É a minha escola, né? Laser, gente, é o moderno. Tipo assim, eu não quero ser cabeça dura de achar que não dá resultado, porque eu não tenho experiência, mas eu não vou modificar a minha forma de atuar. E paciente que tem medo de agulha, eu uso mocha, eu uso a digitopressão, eu uso quachá, eu uso várias técnicas onde eu não coloco agulha, tá bom? Combinado? É porque eu quero, eu gosto de acupuntura, de verdade. Mas quem não gosta, tem medo de usar e tem medo de ser agulhado, então você pode partir para a laser terapia. E eu sei que tem resultados comprovados cientificamente. Então, alguém pode falar, você está falando nada, mas já tem muitas pesquisas. Por isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que não funciona. Eu estou dizendo que o meu pensamento, ele é clássico, tá? Isso, sentir o touch com a agulha, Giselda, é isso mesmo. Laser terapia, stipper, eles não dão este ti que dá a sensação de que o problema está sendo tratado, né? Eu também gosto. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Recados dados. Espero que eu espero você terça-feira que vem na nossa live sobre alguma doença. A gente vai aprender a tratar alguma doença com acupuntura terça-feira no YouTube. Divulguem essas lives, deixa o seu coraçãozinho aí agora pra mim. Clica nesse aviãozinho, ela vai ficar aqui disponível no Instagram alguns dias depois, vai pro YouTube. Divulga as nossas lives de terça-feira no YouTube. Eu preciso da ajuda de vocês para crescer esse canal, tá bom? Um grande beijo e vejo vocês por aí. No Instagram também. Me marca aqui, tira foto, tira print, já me marca. E eu quero pedir uma coisa para vocês. Vou começar a pedir isso. Sempre que vocês começarem a ter resultados positivos por alguma coisa que eu falei, em algum momento que eu te ajudei e que fez com que você conseguisse tratar um paciente, porque naquele momento veio alguma dica que eu deixei, printa essa dica e me marca, que eu vou começar a te repostar aqui no meu Instagram
com seus resultados positivos. Eu quero divulgar os seus resultados positivos a partir do conteúdo que eu trago para vocês. Então, eu vou focar nessa missão, tá? Um grande beijo. 再见。